Bom, primeiro eu vou hidratar o rosto dela com esse hidratante. Depois eu vou usar esse primer, que ele vai dar uma controlada na oleosidade da pele dela. Então eu vou usar só nessa região aqui, onde tem mais concentração de oleosidade. E aí eu vou usar o mais sequinho, somente nessa região aqui, onde tem os poros mais abertos, a região do nariz. E aí a gente espera secar um pouquinho. E aí eu coloquei um pouquinho da base, eu estou usando a base da Tracta, e coloquei 5 gotinhas de diluidor da Ana Paula Marçal. Eu vou deixar bem líquida essa base. E eu vou, com o próprio pincel de corretivo, eu gosto de fazer a aplicação, principalmente nessa região aqui, onde a esponjinha não entra. E aí eu vou só depositar mesmo, e aí eu venho espalhando com a esponja. E com a esponjinha menor, eu venho finalizando e retirando o excesso de produto que às vezes fica aqui em volta do nariz. E aí eu vou usar esse corretivo da Natura. Ele é alta cobertura, mas não sei a numeração dele. Não tem. Aplico bem nas regiões das olheiras aqui. E aí com a esponjinha menor, eu vou esfumar. Com o corretivo Snow da Maquier, eu vou dar uma leve clareada somente nessa região aqui, ó. Um pouquinho na testa. E aí com a esponja, eu vou espalhar nessa lateral. E vou esfumando bem, tirando todas as linhas que ficam divididas entre o corretivo e a base. E aí eu vou vir com um pó mais escuro de contorno. E vou aplicar com a pele ainda molhada o contorno da lateral. Lembrando que é só batidinhas, só dando batidinhas para que a gente vai selar essa região aqui com o pó. Eu trago aqui na lateral também, ó, bem o que resta do pincel. Sempre dando batidinha. O nariz, a gente vai vir com um pó um pouquinho mais escuro. Faça uma linha bem reta aqui, ó. Imagina uma linha bem reta e vou até o final do nariz, ó.
sempre fazendo essa linha e deixando sempre bem esfumado. Lembrando que eu ainda não selei a pele dela. Para ficar mais fácil, eu uso o pincel de esfumar mesmo. Ele é bem preciso e encaixa certinho aqui no nariz. Aí se você vê que ficou muito marcado, você só vem com a esponjinha menor e dá umas batidinhas de leve para ficar mais natural. E aí você pode voltar com o corretivo um pouquinho mais claro e só intensificar o meinho aqui, ó. Novamente, dando batidinhas. Com a pele ainda molhada, eu vou colocar um pouquinho de iluminador. Vou passar um pouquinho aqui no queixo. Arco do cupido. Um pouquinho na ponta do nariz. E agora a gente vai selar a pele com o pó da Playboy número 2. Olha pra cima. Antes de selar, certifica que aqui tá bem lisinho, ó, embaixo dos olhos. Que não pode ficar essas linhas marcadas, porque depois que sela não tem como tirar mais. Sempre dá batidinhas, dando batidinhas. E aí a gente vai selar. Eu selo toda essa região aqui, ó. Eu vou intensificar um pouquinho mais o corretivo, o contorno. Eu vou retirar esse produto, esse pó fino. Eu sempre retiro ele da pele dando batidinhas, sem arrastar muito. Eu volto com um pó compacto, bem de leve e bem pouco produto. E aí com o corretivo, eu vou fazer uma linha bem retinha aqui abaixo da sobrancelha. Eu dou uma puxadinha aqui para ficar mais fácil para fazer a linha. Eu vou retirar a marcação. Deixar bem esfumadinho aqui, sem nenhuma marcação, ó, no final. Pra não ter nenhuma divisão no corretivo com a base aqui, ó. E aí eu vou pegar um pouquinho do pó de contorno mais escuro e vou trazer um pouquinho mais pra dentro aqui, ó. Fazer uma sombra bem natural aqui. Bem suave. E da mesma forma do outro lado. Lembrando de não deixar excesso de corretivo para depois não craquelar a sombra. E aí eu pego, volto com o pincel de esfumar e dou um leve contorno aqui. Vou
fazer uma sombra aqui nos olhos dela. Com um pouquinho do pó compacto, eu vou só retirar a oleosidade. Oleosidade não, eu vou só retirar o brilho para ficar mais opaco. Aí eu vou vir com uma sombra bem clarinha. Com um pincel mais preciso, eu vou concentrar a sombra bem no pé dos cílios aqui, na pálpebra móvel. E vou trabalhar essa sombra. Depositei. Agora eu venho com o pincel menor. E aí eu venho esfumando. Subindo bem devagarinho. Sempre tirando a marcação. Movimentos vai e vem, bolinha. E aí eu vou intensificar um pouquinho mais essa sombra abaixo. Eu vou subir ela só mais um pouquinho aqui, ó. Uma sombra mais clarinha. Eu vou iluminar o canto interno. E uma mais clara ainda, vou fazer o cantinho. De tanto limpar com álcool isopropílico as minhas paletas, elas sumiram todinhas a numeração. Mas essa daqui, ó, pra piorar, eu acabei derrubando ela, quebrei, perdi. Mas é da Atelier. Essa daqui, então eu usei essas 4 cores. E com um delineador, vou fazer uma linha bem fina aqui no início. E vou fazer ele um pouquinho mais grosso no fim. Para você deixar o delineado mais retinho possível, ó, pede para a modelo abrir os olhos, pode abrir. E aí você vai puxar bem de leve aqui, ó, com o corretivo. E aí você vem limpando. Você vem acertando aqui, ó, e vai deixando ele bem fininho. Ele vai ficar bem puxadinho. E aí, pro delineador o em gel não carimbar lá em cima, aí eu vou vir com o líquido e vou selar aqui para ele não carimbar lá em cima. Espera secar e aí eu sempre
Antes de colar os cílios, eu faço esse movimento aqui para ele ficar bem redondinho, para vir um encaixe certinho. Aí eu fiz uma pastinha com glitter e um pouquinho de fix. Eu vou pôr só um pouquinho de pigmento. E aí eu vou intensificar só o meinho aqui, ó. Esfumando bem pra não deixar muito o excesso de produto aqui pra depois não craquelar. E aí pra finalizar, só pra tampar a colinha, que às vezes fica um pouquinho de colinha aparecendo aqui, ó, pra tirar o branquinho da cola. Com o pincel mais preciso, eu vou só depositar a sombra, e aí com o pincel menor eu vou esfumar. Lembrando que quanto mais perto do pincel você pegar, mais ele vai marcar. Quanto mais longe você pegar, mais esfumadinho ele vai ficar bem mais bonito. Com a sombra mais amarelinha, vou começando a iluminar o cantinho interno. Com o pincel menor e a sombra mais clara, termino de iluminar. Sempre esfumando a sombra. Concentra sempre o mais próximo dos cílios. E aí você vai esfumando pra cima. E com o delineador líquido, vou selar aqui para ficar opaco o delineado. E aí eu dobro os cílios, para ele dar um encaixe certinho dos olhos. Eu puxo bem de leve aqui, ó, para ele poder encaixar lá no pé dos cílios. Certificando sempre se tá bem coladinho. E aí eu volto com o delineador líquido, só para tirar a colinha branca. Às vezes o delineador ele pode encostar aqui nos cílios, nas pontinhas. Você só vem assim, ó, e retira o delineador, que às vezes fica molhadinho. E sempre apertando para ver se o cílio está bem coladinho. E aí com o pigmento e a bruma, eu vou depositando e esfumando. Sempre cuidando para não ficar marcado.
volto com o pigmento. Só para intensificar aqui, esse meinho. E aí eu vou usar uma pomadinha da Anastasia Blonde. Eu vou usar um tom mais claro nela. Eu começo do meio pro fim aqui, ó. E aí o que sobra do pincel eu venho trazendo pro cantinho interno. Bem o restinho mesmo que sobra. Aí a gente vai penteando. Como ela tá com o cabelo um pouquinho mais claro e ela tem a pele mais clara, então eu optei por colocar essa pastinha mais clara. Com uma sombra líquida, vou passar aqui embaixo, ó. Apliquei, limpei o pincel e venho esfumando, ó. Bem de leve, para tirar só um pouquinho da marcação. E aí eu vou vir com a sombra e vou depositar aqui, ó. E com o pincel de esfumar mais preciso, eu venho retirando e esfumando, ó. Retirando essa marcação e esfumando. Sempre puxando pra fora. E aí com o lápis, com o pincel menorzinho, eu vou dar uma leve esfumada aqui. E com o pincel mais preciso, vou levemente tirar um pouquinho do excesso e vou colocar bem aqui no final desse preto. Depositando. Sempre retiro o excesso de sombra. E aí eu esfumo mais um pouquinho.
Para finalizar aqui, só colocar mais um pouquinho mais de branquinho no cantinho para fazer o acabamento. Vou colocar só um pouquinho de pó aqui embaixo, ó, pra dar uma leve batidinha, pra tirar algum produto que talvez tenha ficado aqui, ó. Só pra deixar mais limpinho. Ó, coloquei um pedacinho de batom na paleta e vou diluir com o diluidor da Ana Paula Marçal. Ó, ele vai ficar bem líquido e aí fica bem facinho de você espalhar o batom nos lábios, ó. E só para dar mais um tchan, abre um pouquinho de pigmento. Bem sutil. Pronta a nossa make. Oi gente, meu nome é Karen Veiga e hoje eu vim aqui esse modelo da Lauri. E gente, essa maquiagem tá incrível, amei cada detalhe dos olhos, a pele, a sobrancelha. E tá tudo incrível, eu sempre amei o trabalho dela, vocês sabem que ela é incrível e eu realmente amei tudo, cada detalhe.